Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner, você está no Gabarita Já Militar e hoje a gente vai ter uma aula de física, queda livre, que prepara você para qualquer prova militar. E hoje a aula específica para você da SpaceX. Vamos ver aí galera, queda livre, movimento sobre a ação da gravidade. Pessoal, importante, ponto extremamente importante quando a gente fala de queda livre, é exatamente essa situação que eu estou falando para você, que o movimento ele é sob a ação da gravidade, ou seja, a gente tem a aceleração gravitacional que vai interferir neste movimento, puxando os corpos para baixo, certo? A gente tem a aceleração gravitacional na maior parte, né, dos exercícios, uma aceleração gravitacional igual a 10. Ou seja, eles acabam arredondando, não é exatamente essa aceleração gravitacional que a gente encontra nas proximidades da Terra, mas para facilitar aí os seus cálculos, os exercícios, né, os concursos acabam arredondando aí esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado, e é esse valor que a gente vai acabar usando aqui com você também, porque nas provas da SpaceX, esse valor aí que é utilizado. Mas presta atenção, porque se vier algum valor diferente, você substitui esse valor na hora do seu exercício, tranquilo? Pessoal, mas o que a gente pode calcular em queda livre? Então eu tenho um corpo aqui, né, onde a gente sempre vai calcular a altura do seu centro de massa, do centro desse corpo, no caso dessa bolinha aqui. Então a gente tem essa altura que ela está em relação ao solo. E aí a gente pode calcular alguns elementos. A queda livre ela tem uma situação muito peculiar, muito importante. Qual que é? A velocidade inicial é igual a zero. Cara, guarda isso. Em qualquer movimento de queda livre, você sempre vai se pautar e vai pontuar esse tipo de modelo, ou seja, velocidade inicial igual a zero. A partir dessa velocidade inicial que é igual a zero, é que a gente começa a analisar o nosso exercício. Lembre-se, um exercício de queda livre, ele nada mais é do que um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, a gente tem um movimento que é acelerado e essa aceleração é a aceleração gravitacional. A partir disso, você pode, então, analisar diversos aspectos em relação a esse tipo de movimento. Mas quais são as principais perguntas que eu preciso responder, professor, para conseguir uma questão dessa, salvar uma questão dessa? Tempo de queda é sempre uma questão importante, ok? E outra questão muito importante, claro, é a velocidade que o corpo atinge o solo. Velocidade final, beleza? Se você souber resolver e calcular esses dois elementos, cara, você já está muito melhor do que a maioria aí dos seus concorrentes. Então, tempo de queda é um ponto extremamente importante e também a velocidade final que o corpo atinge o solo. E aí a gente vai verificar como que a gente pode calcular esse tipo de modelo, esse tipo de sistema dentro desse padrão aí de queda livre, tá? Gente, se a gente for pensar em queda livre, tá? A gente vai pensar o seguinte, movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem a equação ou a função horária da posição, que é S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Beleza, eu vou te mostrar que você pode simplificar essa equação. Isso aqui vai te ajudar muito na hora da sua resolução. Então vem comigo. Primeira coisa, gente, a altura final desse cara aqui, que seria exatamente nesse ponto, tá? Essa altura final é zero. Então a gente pode colocar aqui que a posição final dele é zero. A posição inicial, que é a posição inicial aqui, é a própria altura que ele está nesse momento, que é h, certo? Velocidade inicial, a gente já falou que é zero. Então essa parte aqui, ó, que é a velocidade inicial vezes o tempo, a gente corta. Beleza. A gravidade, gente, nesse ponto a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Para você analisar um exercício como esse, você precisa tomar um referencial. E o nosso referencial a gente vai adotar sempre para cima como referencial positivo. E quando eu adoto para cima referencial positivo, estando a gravidade então para baixo, ela será negativa. Menos 10, que é a gravidade que a gente tem ali, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, beleza? Feito isso, gente, a gente consegue encontrar uma equação para a altura. Por quê? Isso vai ficar que a altura, isolando a altura para cá, é igual a 10 dividido por 2 vai dar 5t ao quadrado, beleza? Então você consegue calcular a altura disso daqui.
Mas professor, e se a nossa gravidade não for exatamente igual a 10? Como que fica essa relação, esse cálculo de altura? Cara, se a gravidade não for 10, você deixa só G. E aí a sua altura será calculada como gt² sobre 2, beleza? Então, meio de gt², você já consegue calcular a altura de um corpo. Então, sabendo o tempo, conhecendo esse tempo, você é capaz de calcular essa altura de queda desse corpo nesse tipo de sistema. É muito tranquilo, beleza? Então, uma coisa é calcular o tempo de queda ou a altura a partir disso. Então, conhecendo qualquer um desses elementos, o outro você consegue com certeza. Lembrando que essa gravidade que aparece aqui, eu vou destacar ela, essa gravidade que aparece aqui, ela sempre será um valor que você vai conhecer, tá? Então é tranquilo. Então percebe que a queda de um corpo não depende da massa do corpo, não depende da estrutura, não depende de nada, depende somente da aceleração gravitacional local. Então um corpo ele cai sempre de forma igual na Terra, corpos com massas diferentes vão cair exatamente iguais se a gente, claro, desconsiderar aí a resistência do ar, e em outros planetas você vai ter quedas diferentes, porque você vai ter acelerações gravitacionais diferentes. Já que a aceleração gravitacional é uma característica do planeta, não é uma característica do corpo que está caindo. Fica aí a dica para você, beleza? Gente, outro ponto importantíssimo aqui para você conseguir estudar esse tipo de sistema é você se preocupar aí como calcular a velocidade. Lembra das equações do movimento retilíneo uniformemente variado para a velocidade? V igual V0 mais AT e Torricelli, né? V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos marcar essas duas equações e vamos ver como que elas ficam nesse tipo de sistema. Lembrando, a velocidade sempre aqui é igual a zero. Velocidade inicial é queda livre, tá? Queda livre tem essa característica, velocidade inicial igual a zero. Então, para calcular esse tipo de sistema, a sua velocidade, você vai fazer o seguinte, velocidade final é igual. Lembra que a velocidade inicial a gente vai cortar? Então, não tem velocidade inicial. Vai ser igual ao que então? Menos g vezes t. Cara, que simples. Se você souber a aceleração gravitacional, você consegue calcular muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Olha lá, ficou uma equação bem simples. Lembrando, que se essa aceleração for 10, como a gente pegou aqui no sistema, isso aqui vai ficar que v é igual a menos 10t, né? Professor, mas por que menos? Por causa do nosso referencial utilizado. E pegando esse referencial, a gente pode determinar, então, né, que a velocidade final vai ser para baixo, já que o referencial está para cima. Essa velocidade aumenta na queda para baixo dentro desse sistema. Tranquilo? Segunda possibilidade, gente, se você não tem tempo, você usa Torricelli. Mesma coisa em Torricelli, lembra que essa velocidade inicial é zero, então você vai ter que a velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a variação de espaço. E essa variação de espaço é a sua altura. Então, olha lá, 2gh. Ou a velocidade pode ser calculada como raiz de 2gh, já que para você tirar esse quadrado, você vai calcular a raiz do problema. Beleza? Então, gente, essas são as equações importantíssimas que você precisa aí, claro, para calcular, né? Uma queda livre. Eu coloquei aqui 20h, por quê? Porque a gravidade, se ela for 10, vai ficar 20 vezes h nesse sistema. É muito tranquilo, tá? Então você tem esse grupo, né? Equação de altura e as equações de velocidade para calcular esse sistema. Tudo vem de movimento retilíneo e uniforme. Se você guardar todo esse conceito, você consegue resolver qualquer problema relacionado aí, claro, a movimento retilíneo, uniformemente variado, sob ação da gravidade, queda livre. E vamos para um problema? Vamos resolver uma questão aí com você para a gente poder aí ganhar, né, corpo, ganhar técnica nesse tipo de resolução. Vem comigo. Considere um movimento de queda livre em que duas partículas, 1 e 2, têm massas m1 igual a 1 kg e m2 igual a 2 kg e estão localizadas a uma mesma altura acima do solo. As duas partículas são abandonadas simultaneamente.
Para a partícula 1, observa-se que no intervalo de tempo ΔT2 segundos se desloca 20 metros. Para o mesmo intervalo de tempo, ΔT igual a 2 segundos, o deslocamento da partícula 2 em metros será de quanto? Pessoal, ele deu gravidade igual a 10 metros por segundo. Calma, muita calma na hora de que você se deparar com o exercício. Cara, leia, lembre dos conceitos relacionados. Não sai fazendo conta. Tem muita gente que vai afobado, né, fazendo conta. Cara, não vá afobado para a guerra, cara. Técnica, inteligência é importante nessa hora. Perceba que ele deu duas partículas com massas diferentes, massa 1 e massa 2. E ele deu o mesmo intervalo de tempo de queda das duas que estão partindo de uma mesma altura. Então eu teria a partícula 1 e a partícula 2 aqui ao lado, né? Partindo da mesma altura. A única diferença é que a massa delas é uma maior do que a outra, são diferentes, né? Então, gente, pensa comigo o seguinte, se essas massas são diferentes e essa daqui percorreu uma distância de 20 metros em 2 segundos e ela partiu de uma altura qualquer e a outra parte exatamente da mesma altura, em 2 segundos ela vai percorrer quanto? Lembra que eu falei um pouco antes? A queda livre não depende da massa do corpo. O corpo não tem nada a ver com isso. Se a gente tiver livre da ação aí de resistências do ar, a gente vai ter então a seguinte relação. Corpos de massas diferentes, né? M aqui era 1 kg e M aqui era 2 kg. Corpos de massas diferentes, eles chegam ao mesmo tempo no solo. Exatamente com o mesmo deslocamento. Ou seja, se você tinha, né? O deslocamento aí de 20 metros para a primeira partícula, obviamente, o deslocamento também vai ser de 20 metros para a segunda partícula. Eu não preciso fazer conta. Eu só preciso lembrar deste conceito. Letra C, cara. Então, presta bem atenção nessa dica, nesse bizu que eu estou mandando para você. Olhe o exercício. Veja o conceito. Lembre. A técnica, a inteligência numa guerra vence a guerra, cara. Pensa nisso, pensa com carinho nesse sistema e vamos para o segundo exercício aí comigo. Em uma tribo indígena, em uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso. Opa, se é a partir do repouso, é uma queda livre. Beleza? De uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que o espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente igual a quanto? E ele deu um monte aí de coisas pra gente. Ele deu a velocidade do som no ar e ele deu a aceleração gravitacional. Pessoal, vamos pensar o seguinte, ok? Vamos desenhar aqui o jovem como se fosse uma bolinha, né? Um corpinho aqui que ele vai se lançar de uma determinada altura, né? Então a gente vai representar esse cara aqui se lançando de uma determinada altura e ele falou que essa altura era de 45 metros. Essa é a altura, beleza? E ele vai atingir a superfície da água. Beleza. Quando ele atingir a superfície da água, vai começar uma onda de choque de som no ar, né? E essa onda de choque de som no ar vai para cima e vai chegar até o ouvido de alguém que estava lá exatamente na mesma altura, né? Então vamos desenhar aqui o ouvidinho da pessoa, fazer o ouvido aqui mais ou menos, né? Que aqui a pessoa vai ouvir o som. Beleza. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem dois movimentos aqui em questão, uma queda livre e um movimento do som voltando aí para o estado inicial. Bom, gente, inicialmente a gente vai calcular aí, claro, o tempo de queda, tá? E a gente viu há pouco, vamos voltar lá no slide, como que eu calculo o tempo de queda? A gente pode usar essa equação. Por que que eu vou usar essa equação? Eu tenho a altura lá do cara, não tenho? Tem. Eu tenho a gravidade que ele me deu, que era 10. Sim. Então eu vou achar o tempo de queda, beleza? Então olha só como que fica. A gente falou que ali que a altura é 5t ao quadrado. Beleza, substitui o valor da sua altura aí, 45, que é igual a 5t quadrado. Cara, 45 dividido por 5 é o nosso t quadrado.
Quanto que é 45 dividido por 5, guerreiro? 9. Beleza. Então, 9 é igual ao seu tempo ao quadrado. Então, o seu tempo de queda aqui, gente, é de raiz de 9. E raiz de 9 vale 3 segundos. Fechou? Tranquilo? Fácil, né? Só que não é só isso. Por quê? Eu preciso fazer esse som voltar. O som, gente, em si, ele tem um movimento retiliniforme, né? Então, a gente tem que o deslocamento do som é a velocidade do som vezes o tempo. Eu quero saber o tempo. Bom, o som tem que voltar quanto? Ele vai voltar 45 metros. 45 metros a uma velocidade de 360 metros por segundo no tempo que a gente quer calcular. Se eu calcular esse tempo aqui, vai ficar 45 dividido por 360. Então, a gente pode fazer esse cálculo aqui, gente, de 45 dividido por 360, beleza? Vou fazer aqui rapidinho para você, 45 dividido por 360 dá 0,125, guerreiro. 0,125 segundos. Então, perceba que o tempo total entre a queda do jovem, que foi de 3 segundos, que a gente calculou aqui, muito fácil, e a volta do som, somando esses dois tempos, você vai ter um tempo total de quanto? De 3,125 segundos. Tira esse careca aqui da frente e verifique qual a sua alternativa correta. Sua alternativa correta, letra A. De cara, você conseguiu, beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje, queda livre para você. Curtiu? Deixa o seu like, compartilha. E cara, compartilha muito esse projeto Gabarita Gel, que vai ajudar você a garantir a sua vaga na sua carreira militar, beleza? Valeu, gente! Até a nossa próxima aula. Fique esperto, toda semana e todo dia aula nova, e toda semana, toda quinta-feira, aula de física aqui para vocês. Um abraço, até a próxima, galera. Tchau!